Bem, nessa segunda aula sobre mito, a gente vai falar do sentido mais específico dos significados do mito na antiguidade e até a atualidade. Bem, como a gente já falou anteriormente, na primeira aula sobre mito, o mito ele surge como a primeira forma de pensar, a primeira forma do ser humano explicar sua realidade, explicar seu mundo, né? Entender o que está ao seu redor e tentar se entender também. Ora, nesse caso, a gente vai ter versões de mitos em todas as sociedades do mundo. Os indígenas vão ter, em cada lugar do Brasil e do mundo, a sua história para explicar a origem da humanidade, como o Quarupi, aqui no Brasil, né? Onde você tem a história de que o deus Tupã molda a partir de árvores os primeiros seres humanos, né? Daí aquela conhecida por imagens, pelo menos aquela corrida das toras, né, onde com troncos de madeiras pesadíssimos, alguns indígenas correm com eles nos ombros, né, numa celebração. O Quarupi é uma celebração dessa origem divina do ser humano, tá? Você vai ter também, então, em cada cultura, como na cultura hebraica e cristã, a origem do homem a partir do barro, feita pelo Deus único destas religiões, né? E cada religião antiga você vai ter uma versão diferente para isso, mas também versões diferentes para a origem do Sol, a origem da Lua, a origem do próprio planeta, né? Por que acontecem eclipses, por que existem maremotos, dilúvios, por que existem doenças, por que existe a morte, né? Por que existe azar e sorte, por que existem guerras, né? Então, essas explicações para muita gente hoje em dia, quando ouve essas histórias, parece muito, isso é fantasia, professor. Entendamos que fantasia não propriamente é uma coisa que a gente pode chamar de mentira ou uma coisa inútil. Pelo contrário, pessoal. É por isso que para uma criança, se você for explicar tudo, uma criança pequenininha, bem nova, tudo cientificamente, explicar para ela tudo muito racionalmente, ela não vai entender. Então não é que você vai mentir para ela, você pode explicar de uma maneira fantasiosa, de maneira divertida e bonita e poética, porque você vai educar a criança, né? Você vai estar usando a ilusão, a fantasia, a poesia, para poder explicar para ela uma realidade e fazer ela ficar feliz. É assim que funciona. O mito não é para enganar ninguém. Claro que eu posso usar para isso. Entende? Existem usos do mito. Eu posso usar o mito para enganar as pessoas, né? Usar o mito para iludir, criando símbolos falsos. E eu vou falar exemplos disso daqui a pouco. Mas o mito originário, ele é um mito de tentativa, de busca, de explicação, de dar sentido para a realidade. Ok? Então, na nossa apostila, vocês podem verificar isso com mais cuidado. Mas, de um modo geral, você vai achar no mito antigo, seja o mito grego, os mitos africanos, os indígenas, qualquer um que você procurar, os do Egito, você vai procurar você vai encontrar, histórias fantásticas que falam sobre como é que tudo existe e por que existe. E qual o sentido das coisas. Tá? Então, a primeira forma que o ser humano consegue de explicar tudo isso são os mitos. Daí você vai dizer que eles não servem para nada? Pelo contrário. Agora tem uma questão fundamental para a gente entender. Professor, então os mitos são coisas do passado, coisas antigas, sempre fantasiosas? Aí é que está. Alguns autores, como Ernest Cassirer e vários outros, compreendem algo bem próximo daquilo que eu vou dizer para vocês agora. Porque, claro, a nossa interpretação como professor acaba sendo moldada de várias leituras e da nossa própria interpretação. O mito, ou a capacidade de pensar mitologicamente a partir da fantasia, da poesia, da imaginação, tem uma base só, que é a crença. Você crê na beleza, você crê na ideia, na história bonita, naquilo que te convence. Então, o mito não é algo só do passado. Ele faz parte da capacidade de pensar do ser humano. Assim como sonhos são um tipo de pensamento, imaginação é um tipo de pensamento, sentimentos são pensamento, mitos são o nosso pensamento. Então eu não posso simplesmente tirar essa parte do meu cérebro, da minha mente, do meu espírito. Tá? Se o mito vai sempre fazer parte, por que, professor? Porque algumas pessoas falam, mas eu só acredito em tudo que a razão me mostra, eu sou puramente ciência, raciocínio. Ora, basicamente, exemplo de mitos que existem até hoje talvez sempre vão existir.
quando eu acredito no amor eterno, tem alguma coisa que prove isso, que algum amor é eterno? Não, mas eu creio nisso. Se eu tiver fé nisso, se eu tiver crença no amor eterno, né, isso é um mito. Se eu tiver crença, acreditar na amizade, eu acho que é verdade a amizade, não tem nada que prove, não tem pesquisa que prove que a amizade verdadeira existe. Não existe pesquisa que prove que existe saúde, que existe felicidade, por exemplo. Nenhuma pesquisa mostra isso. Mas eu acredito porque... Por que eu acredito no mito? Porque me faz bem acreditar. E se me faz bem, se me conforta, se aquilo completa algo dentro de mim, eu fico bem em acreditar no amor, na felicidade, na amizade. Olha, eu celebro o aniversário achando que tudo vai ser melhor no próximo ano. As pessoas celebram Natal e Ano Novo, para quem celebra Ano Novo e Natal, ou um deles, né? Ou os dois, acreditando que tudo vai melhorar. Tem alguma pesquisa que mostre que o ano que vem vai ser maravilhoso? Não tem, mas você fica feliz e se emociona desejando às pessoas coisas boas. Então não é uma forma só de brincar, entende? O mito está dentro da capacidade que nós temos de acreditar, de fantasiar, de acreditar em coisas bonitas, por mais que pareçam bobagem para muita gente. Então, o crer em alguém, seja na alma gêmea, seja num grande amigo, seja numa, digamos assim, num lugar maravilhoso que você vai encontrar para morar, essas crenças, elas fazem a gente suportar a vida. Porque imagina, se eu for enxergar todo mundo, né, com seus defeitos apenas, né, sempre racionalmente, as mães não vão gostar de seus filhos nem os pais. A gente não vai se apaixonar por ninguém, nem ter amizade, porque todo mundo tem defeitos, todo mundo é imperfeito. E a gente sempre precisa, o mito é a capacidade de olhar para uma pessoa, e, de certo modo, mentalmente, a gente olha para ela e vê coisas maravilhosas que às vezes nem ela vê. Isso é o mito em nós. Isso é a capacidade de poetizar as coisas. E se a gente não tiver isso, é o quê? É a desesperança, é o desespero, é o suicídio, é a morte. Estar vivo é pensar por mitos, tá? Então, o mito é desde desvirar a sandália porque tua mãe pode morrer, colocar o copo lá virado no pires para a chuva. Meu pai tem uma outra coisa interessante, que ele joga farinha assim no terreiro para dizer que Santa Clara vai ver e vai parar a chuva. Né? É claro que gasta um pouquinho de farinha, né? Mas é uma boa causa, segundo ele. Mas vai desde essas coisas até doenças, como aqui as pessoas acreditam na região, né? Ah, que doença é essa? É mãe do corpo, não nas tripas. Passamento, né? Você vai ter o quebranto. Aí tem um algodãozinho, outra coisa, um fiozinho que a pessoa molha e coloca, faz uma reza, às vezes não, coloca aqui na criança para parar o soluço. Tem pesquisa que mostra isso? Por mais que tenha pesquisa, as pessoas começaram a fazer e fazem isso há décadas ou séculos, sem explicar porquê, mas acreditando que é verdade, acreditando que dá certo, entende? Que tem pessoas com mão boa para uma planta, outra pessoa pode matar a planta. Tem o olho gordo. Então, o mito vai desde essas coisas até coisas mais sérias para cada um. Muito mais graves, como acreditar num Deus criador que você não viu. A ciência não pode provar, mas é que tá. A ciência não precisa provar, porque a crença não precisa da ciência. Assim como a ciência não precisa da crença, percebe? Cada uma tem sua área. Eu posso acreditar no que eu quiser se aquilo me faz bem, tá? Se não fizer mal para ninguém, tranquilo. Então, assim, o mito, ele é uma capacidade de acreditar nas coisas que me faz bem, que me dá sentido para a minha vida, dá sentido para a minha existência e para o que está à minha volta. Nesse caso, a gente precisa entender apenas que todas as coisas que eu elaboro dentro de mim, no meu pensamento, como mito, são importantes para a minha vivência. Agora, se existe algum mito que é usado para o mal, e a gente vai terminar isso, a explicação com esse exemplo, eu tenho que prestar bem atenção. É importante, é entender o mito, porque muitas vezes ele é criado de propósito com uma grande mentira para enganar, para mover pessoas e causa desastres graves. Exemplo, o mito do arianismo, o mito de que tem uma raça ariana branca superior às outras. É baseado nesse mito, que é uma falsidade, uma grande mentira, que Hitler, junto com muitas pessoas, porque ele não fez nada sozinho, tá? Toda uma classe militar e de pessoas privilegiadas se juntou
de nazistas alemães e de outros países e fascistas da Itália e de outros países para fazer aquele horror da Segunda Guerra Mundial chamado de Holocausto. Holocausto, que é sacrifício na religião, como se fazia na antiguidade, mostra na Bíblia, né? Muitas religiões fazem até hoje. Você pega, sacrifica um animal para a divindade. Muita gente acha estranho, né? Acha feio. Mas não esqueçam, não sejamos intolerantes e preconceituosos. Se algumas religiões sacrificam animais hoje em dia, no Antigo Testamento, os antigos hebreus, de onde vem o cristianismo, sacrificavam animais. Esse era o Holocausto. Por que chamado de Holocausto? O que era chamado de Holocausto na Segunda Guerra Mundial? Foi o sacrifício, o assassinato planejado de milhões de pessoas. Judeus, negros, homossexuais, ciganos, orientais, latinos. Pessoas aqui da América Latina. Muita gente morreu simplesmente por esse mito falso, essa ideia de que tem uma raça superior, mais bonita, mais forte, mais inteligente. Uma grande mentira. A ciência provou que isso é mentira. A ciência tem sua utilidade, né? Então eu posso tomar remédios e eu posso orar para melhorar, para alguém melhorar. Que bom que eu tenho essa opção. Eu não preciso escolher uma delas, eu posso escolher as duas. Eu posso orar, posso crer e posso também usar máscara, né? Usar álcool em gel. Eu posso acreditar que Deus vai me curar, mas eu faço a minha parte, eu vou ao médico, eu faço tudo para não contaminar ninguém, não é isso? Eu não fico negando a ciência, porque a ciência é uma parte importante da vida, é raciocínio, faz parte da mente, assim como o mito faz, certo? Em nome de um mito falso, as pessoas podem ser ruins com as outras, como foi o nazismo, né, que matou tanta gente, podem ser preconceituosas, racistas, machistas e outras coisas mais. O machismo é baseado no mito, né, o mito de que o homem é superior à mulher, isso é uma grande mentira, tá? Enfim. É importante entender o mito, não porque ele é filosofia, percebam, o mito é a primeira forma de pensamento, a filosofia vem depois dele, vai ser uma próxima aula nossa, tá? Mas a gente não pode ignorar e deixar de estudar o mito. Para quê? Porque, primeiro, para saber a parte histórica, como foi que os seres humanos começaram a pensar, e depois para entender como é que funciona o mito até hoje, porque ele é algo forte. O mito é o tipo de pensamento que mais move as pessoas. É um mito que faz torcedores de um time espancarem o do outro até a morte. É o uso ruim do mito, né? Eu acredito que meu time é melhor que todos e pensemos, não existe um time melhor que todos. Todo time perde e ganha, às vezes, ou empata. Não existe o melhor dos melhores, mas em nome dessa paixão, desse mito que você acredita que é o melhor, você chega a matar alguém, espancar alguém por causa dessa crença. Quer dizer, o mito, assim como qualquer tipo de pensamento, pode ser usado para o mal. Eu posso usar a ciência para salvar a vida de uma criança, para trazer um transplante e salvar a vida de alguém, ou posso usar a ciência para fazer uma bomba atômica ou gás venenoso, que a Bayer, essa empresa que tem até hoje alemã, que faz vários inseticidas, a Bayer fabricou o gás que matou milhões de judeus e outras pessoas presas pelos nazistas nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, posso usar a ciência para o bem ou para o mal. Posso usar os sonhos para o bem ou para o mal. Posso usar meus sentimentos para o bem ou para o mal, para ser possessivo, ciumento com alguém, não é? Ou ser carinhoso. Tá? Os mitos são uma parte necessária, fundamental, mas poderosa do nosso pensamento, que a gente precisa entender e estudar melhor. Um abraço.